Quando me perguntaram sobre o medo, não penso nas guerras ou nas doenças que assombraram o mundo ao longo dos anos. Penso naquilo que vi quando tinha apenas 18 anos. Era o ano de 1903 e eu morava neste mesmo vilarejo onde hoje vocês vivem tranquilos. Naquele tempo, as ruas eram de barro, as casas de madeira simples, e a vida girava em torno da igreja, da lavoura e do pequeno comércio que mantinha todos unidos. A floresta sempre esteve ali, sombria e imensa, cercando o vale como um muro vivo. Desde criança, nos diziam para não nos aventurarmos muito fundo. Era fácil se perder e havia lobos de verdade lá dentro. Mas ninguém falava de lobisomens. Isso parecia coisa de histórias contadas apenas para assustar crianças. Numa noite fria de inverno, tudo começou. O pastor de cabras, homem rude mas trabalhador, encontrou uma de suas cabras dilacerada. O animal parecia ter sido atacado por algo grande, mas não havia marcas de pegadas claras, apenas arranhões no chão congelado. Alguns pensaram em lobos, mas estranhamos a forma como a carne estava despedaçada. Não parecia ataque de fome, parecia fúria. Nos dias seguintes, outros animais foram encontrados mortos. Primeiro um cachorro, depois um boi inteiro derrubado como se fosse um simples bezerro. Cada vez que a lua cheia surgia no céu, um novo ataque acontecia. Ninguém dormia em paz, e os homens começaram a se revezar em vigílias para proteger os estábulos. Eu ainda era jovem, curioso demais para o meu próprio bem. Lembro-me de ter seguido meu pai certa noite, quando ele saiu com a espingarda para vigiar os campos. O silêncio era sufocante, só o vento passando pelas árvores. De repente, ouvimos um som estranho, meio rosnado, meio lamento. Meu pai segurou meu braço e disse para não me mover. O som ficou mais perto, mas nada vimos. Até hoje, lembro do arrepio que percorreu minha espinha naquela noite. Na manhã seguinte, o pânico se espalhou. A filha do ferreiro, uma moça alegre de apenas 16 anos, havia desaparecido. Encontraram apenas o xale dela, rasgado e sujo de sangue, preso nos galhos de uma moita perto da floresta. Não havia rastros humanos, apenas marcas grandes, como garras profundas no chão. Foi o primeiro desaparecimento, mas não seria o último. A vida no vilarejo mudou completamente depois daquele dia. Ninguém mais deixava os filhos brincarem nas ruas depois do pôr do sol. As janelas eram trancadas com madeira, e até as orações na igreja ganharam outro tom, como se todos suplicassem a Deus por respostas. As teorias se espalhavam como fogo. Alguns diziam que era um assassino vivendo entre nós, alguém enlouquecido que se escondia na floresta depois dos crimes. Outros juravam que não podia ser humano, que apenas uma fera seria capaz de tamanha brutalidade. E havia ainda os que, em voz baixa, falavam na palavra proibida: lobisomem. Os mais velhos lembravam de histórias antigas, maldições trazidas por sangue derramado, pecados que se repetiam a cada geração. A maioria ria nervosa, dizendo que era bobagem, mas quanto mais corpos apareciam, menos coragem havia para rir. Eu lembro claramente da noite em que o Sr. Bento, dono da venda, foi atacado. Ele voltava da casa de um vizinho quando gritos ecoaram pelo vale. Corremos com tochas e encontramos apenas o corpo dele caído, a garganta aberta de um jeito que nenhum animal comum faria. O sangue ainda escorria quando chegamos, mas a criatura já havia sumido. Foi nessa época que organizamos a primeira grande caçada. Homens armados se reuniram, alguns com espingardas, outros com machados e lanças improvisadas. Passamos noites inteiras vasculhando a mata, montando armadilhas. Encontrávamos rastros enormes, marcas de garras, árvores arranhadas, mas nunca a criatura em si. Era como se ela brincasse conosco, deixando sinais só para alimentar o pavor. As mulheres choravam, os homens discutiam, e a confiança entre vizinhos se quebrou. Quem poderia ser o assassino, se fosse humano? A cada noite de lua cheia, alguém era levado, e ninguém tinha respostas. E assim, pouco a pouco, o vilarejo foi mergulhando no desespero. Ninguém mais dormia direito. Cada estalo na madeira,
cada sopro de vento nas janelas era o bastante para acordar as famílias. O medo deixou todos de olhos vermelhos, exaustos, mas ninguém ousava relaxar. A desconfiança se espalhou. Houve quem acusasse vizinhos, amigos de infância. Alguns chegaram a ser amarrados e interrogados, mas nada se provava. O terror parecia zombar de nossa ignorância. Uma noite, decidi seguir sozinho para a beira da floresta. Queria provar para mim mesmo que havia explicação lógica para aquilo. Caminhei em silêncio, só com uma tocha e uma faca curta. O vento soprava forte e fazia as árvores gemerem como vozes distantes. Então, eu vi. Entre as sombras, 2 olhos brilhantes me observavam. Não eram de lobo comum. Havia algo de humano naquela fúria silenciosa. Voltei correndo, sem coragem de contar o que vi. Mas não demorou muito para todos perceberem que aquilo não era apenas um animal. Em cada ataque, a criatura parecia mais ousada, mais próxima das casas, como se não tivesse medo de nós. Na última lua cheia daquele inverno, algo mudou. Um grupo de homens conseguiu encurralar a fera perto do rio. Eu estava entre eles, tremendo de frio e medo. O que vimos naquela noite nunca saiu da minha memória. A criatura tinha corpo de fera, mas quando a luz da lua iluminou o rosto, reconhecemos. Era um homem. Um dos nossos. O choque foi tão grande que ninguém conseguiu atirar de imediato. Era alguém respeitado, alguém que comia conosco, que trabalhava nas colheitas, que ia à missa aos domingos. Mas diante de nós estava uma besta de garras ensanguentadas, os olhos cheios de ódio e o corpo retorcido pela maldição. Quando ele avançou, não tivemos escolha. Disparamos, golpeamos, fizemos de tudo para contê-lo. A luta foi brutal e muitos ficaram feridos. O rugido dele ecoava como se fosse mistura de dor e raiva, algo que não pertencia a este mundo. Até que finalmente caiu, sangrando, voltando pouco a pouco à forma humana diante dos nossos olhos. A aldeia inteira ficou em silêncio, encarando o corpo estendido no chão. Ninguém sabia o que dizer. Havíamos matado um amigo, mas também a besta que nos aterrorizava. Alguns choravam, outros rezavam. Eu apenas fiquei parado, sem conseguir acreditar no que havia visto. Achamos que o pesadelo havia terminado, mas naquela mesma noite, enquanto enterrávamos o corpo em segredo, o padre nos advertiu. Ele disse que certas maldições não morrem com o homem, mas se espalham pelo sangue, pela terra, pela lua que as alimenta. Muitos riram, outros o acusaram de tentar nos amedrontar ainda mais. Os anos passaram e nunca mais vimos ataques iguais. Mas de vez em quando, alguém jura ouvir uivos estranhos nas noites de lua cheia. Alguns animais ainda aparecem mortos, dilacerados. Ninguém fala muito disso. Preferem acreditar que são apenas lobos. Eu, porém, sei da verdade. Vi com meus próprios olhos. E tenho medo de que, um dia, em alguma geração futura, a maldição desperte de novo. Talvez já tenha despertado. Talvez alguém que vocês conhecem carregue a mesma sombra. Por isso lhes digo, nunca andem sozinhos pela floresta quando a lua estiver cheia. Porque se o mal ainda vive, ele estará lá, esperando na escuridão.